Boa tarde, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. Este é o meu canal, meu nome celestial é Orar e assista até o final. Vamos começar hoje com a palavra em Isaías, né? Fala sobre Jacó. Eu sou Jacó e eu venho falando isso há muito tempo atrás e vou revelar para vocês hoje na palavra que realmente comprovar também que sou Jacó. Não tipo a figura, vamos dizer assim, humana, né? Mas em espírito, né? Porque Jacó foi eleito e exaltado a Israel, né? Começando aqui no capítulo 48 de Isaías, versículo 12, diz assim: Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus e palmas, e eu os chamarei e aparecerão juntos. O que Deus quer dizer que é o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre? Que ele é o primeiro e também o último, e ele é o mesmo, né? Ele quer dizer sim que o mesmo que fez com Abraão, Isaac e Jacó lá no Antigo Testamento, ele vai fazer no Novo também, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje para todo sempre. O mesmo que abriu o Mar Vermelho para Israel passar, né, e sair do Egito, ele vai abrir o Mar Vermelho e vai fechar para esses caldeus, né, que diz aqui, ó: Saí da Babilônia, fugi dentre os caldeus e anunciei com voz de júbilo e fazer ouvir isso e vou levá-lo até o fim da terra, dizei o Senhor de mil, o seu servo Jacó. Além dele fazer a gente se livrar do Egito, dos caldeus, da Babilônia, ele vai, vamos dizer assim, remir a minha pessoa e também a sua, né? Só você ter fé nele. Por mais que você não seja Jacó, não seja Davi, seja, vamos dizer assim, só uma pessoa que tem fé em Cristo, Deus também, ele usa seus servos para fazer grandes obras. Às vezes é um pouco distinto do que Jacó fazia, mas não deixa de ser uma obra de Deus, né? Às vezes evangelizar, às vezes fazer o mínimo ali para o máximo se tornar possível em Deus. Continuando, ajuntai-vos todo vós e ouvi, quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito também, já o chamei e farei vir, farei próspero o seu caminho. O caminho de quem? De Jacó. E Jacó, como foi exaltado em Israel, o caminho de Israel será totalmente próspero, né? Através de Deus. Porque ao mesmo tempo que ele vai erimir eu, ele vai erimir Israel também, porque eu estarei levando a palavra e a palavra não só servirá de alimento para mim, mas como para Israel, que são vocês, né? Que estão assistindo aí e acompanhando até o final. Continuando, para comprovar para vocês o que eu falei no começo do vídeo, que eu sou Jacó, o servo do Senhor é a luz dos gentios. Eu sou o servo e sou a luz de vocês. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as estranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Muitas pessoas falam que a minha palavra, ela tem muito poder, e que às vezes era para mim maneirar o que eu falava. Mas não era nada de arrogância, não era nada de julgar a pessoa, não era nada de ofender a integridade dela e nem mesmo a vida pessoal dela. Mas sim que eu conseguia direcionar as palavras exatas e certas naquele momento. Mas Deus tem uma palavra para isso. Ele fez a minha boca com uma espada aguda, de 2 gumes mais penetrante do que a alma, que é a Bíblia, né? E com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Por quem que ele há de ser glorificado? Deus? Por Israel. Quem é o mediador disso é o Senhor Jesus Cristo, mas quem vai à frente é Jacó. Depois de Cristo, né? À frente dele. Mas eu disse, de balde tenho trabalhado, inútil, vãmente gastei as minhas forças. Por que de balde tenho trabalhado? Porque às vezes eu não trabalhei de forma, vamos dizer assim, complexa, né? De forma totalmente entregado ao trabalho, né? Eu fui de balde, fui aos poucos, trabalhando e tal. E isso eu me vejo comigo como pessoa aqui na vida real, aqui agora, nesse momento. Sempre foi assim comigo, eu sempre fui de balde. Fui aos poucos, ia num serviço, não dava certo, ia no outro, não dava certo, ia no outro, não dava certo. E até que minha carteira tem várias assinaturas de empregos, né? E nenhuma dava certo, e hoje eu me pergunto
me pergunto, não, hoje eu tenho a resposta do porquê que eu me perguntava que aquilo acontecia comigo, de não parar num serviço, num trabalho, porque eu trabalhava de balde, né? Inútil e vãmente gastei as minhas forças, realmente, porque muitas vezes eu trabalhava e não ganhava aquilo que eu recebia, porque o que era para mim receber, porque realmente eu trabalhei poucos dias e houve algumas faltas e a rescisão tem multa, né? Então eu trabalhei vãmente, né? Que nem diz a Bíblia. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão, entendeu? De quem que ele está falando? O meu galardão perante o meu Deus. Quer dizer o quê? Por mais que eu trabalhei de balde, por mais que foi vã a minha força, por mais que eu trabalhei esgotando as minhas forças, né? E não deu certo, ocorreu que eu sempre tive aflições, né? Mas de todas Deus nos livra. E há mais esperança para um irresponsável do que para quem se precipita para falar. E isso me vejo muito nessa palavra, que concorda com essa, né? Então Deus está prometendo aqui, ó. O meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então o meu galardão está perante Deus. E o teu também pode estar. Às vezes você pergunta, não dá certo no emprego, não dá certo no outro e tal. Às vezes não é só exclusivo para mim. Às vezes pode ser para você uma outra palavra da Bíblia, né? Que se encaixe contigo. Só que a gente deve buscar toda ela. A gente deve buscar Cristo de todas as nossas forças, espírito, alma e entendimento, né? Deus relata isso em outras passagens bíblicas. Continuando aqui, e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Quer dizer o que? Jacó será glorificado e o Deus será a força dele. Deus será a minha força. Só que aqui é uma observação que eu tenho que falar. Mas Israel não se deixou ajuntar. Por que Israel não deixa se ajuntar? Porque às vezes as pessoas acham que só aquilo é correto, só aquilo é certo. E muitas vezes eu falei que Deus, Senhor Jesus Cristo, era um anjo, e comprovo isso na Bíblia para vocês. Tá no Antigo Testamento, mas não deixa de ser o mesmo de ontem e de hoje para todo sempre. Falei que eles podem se tornar anjo e conservo e servo ao mesmo tempo, como o Filho do Homem se tornou também, e ao mesmo tempo era Deus lá em cima. Como eu sou o Consolador aqui, e ao mesmo tempo o Espírito Santo está lá em cima. Eu vou comprovar para vocês na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, que diz assim em Zacarias capítulo 6, no versículo 3 em diante. E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. O que estava falando aqui? A oitava visão, os 4 carros, que era a oitava visão que estava Zacarias tendo. E respondi e disse ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? Olha aqui, ó, a passagem bíblica que relata em Zacarias, que é isto, Senhor meu, aqui, ó. Eu até sublinhei, ó. E respondi e disse ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? O anjo que falava com ele. Ele estava chamando o anjo do Senhor. E Deus diz, como que Zacarias, né, ia exaltar um anjo, né? Deus disse para não exaltar os anjos, nem adorar os anjos, porque ele não divide a glória com o outro, né? E tá isso, essa passagem tá ali onde que eu estava lendo antes, né? Então, que Deus não divide a glória. Então Deus estava dizendo que Deus, o Zacarias, ou a pessoa que estava ali, estava falando que o anjo era senhor dele. E o anjo respondeu e me disse, esses são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Agora me diga se eu estou equivocado em alguma coisa. Não, né? Porque eu estou falando o que está na Bíblia. Então, se Deus era um anjo forte aqui, e disse o anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu. A pessoa que estava tendo revelação através do anjo das 4 visões, das 8ª visões, e os 4 carros, estava perguntando para o anjo e chamando de Senhor. Então essa foi a passagem de hoje. E isso revela também porque o Senhor Jesus Cristo ele estava aqui em carne e ao mesmo tempo estava lá no reino dos céus. E muitos para isso era, vamos dizer assim, uma blasfêmia, né? Como que o Filho e o próprio Deus podia estar aqui e ao mesmo tempo ele estava lá no reino dos céus? Porque ele veio em carne, em espírito, como eu já disse muitas vezes, ele se divide para se multiplicar e para no final se unir e se tornar um só corpo, né? Como nós somos membros de um corpo de Cristo, né?
e quem é a cabeça de Cristo é Deus. Deus te abençoe, abraço, até mais. Essa foi a palavra de hoje. Assista todos os vídeos daqui para frente, consequentemente, vocês terão as visões reveladas por mim, mas acima de mim, o Senhor Jesus Cristo que me revela. Eu sou só uma ferramenta e instrumento. Até mais.